Amém, amado irmão, amada irmã, Jesus é o Senhor. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série Os Evangelhos. Hoje nós vamos abordar o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho maravilhoso, porque apresenta o Senhor Jesus como um servo. Por que como um servo? Porque no princípio desse evangelho ele não aborda a genealogia do Senhor Jesus. Ele fala no princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Então aqui não há abordagem da genealogia. E tampouco se aborda a genealogia de um servo na Bíblia. E também nós vemos que lá em Isaías 42 anuncia que o Senhor também viria como um servo, né? 42 de 1 a 12 você pode ler, vai estar lá, tá bom? Os irmãos depois podem ler. E também no livro de Marcos, né, nós precisamos saber quem é Marcos. Marcos era ali filho de Maria, apresentado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 12. Maria era uma mulher ali que a sua casa era uma casa de oração. Marcos também é falado por Pedro, na epístola de Pedro, né, a primeira epístola dele, no capítulo 5, versículo 13, que ele está saudando a igreja, e ali ele faz uma saudação: saudai-vos também contigo, o meu filho Marcos. Então, Pedro considerava Marcos como filho. Existe uma curiosidade sobre esse livro, que provavelmente ele foi escrito por Marcos, mas ele foi narrado por Pedro. E Pedro foi testemunha ocular de tudo o que ocorreu durante o viver humano e depois da ressurreição também ali do Senhor Jesus. Então, provavelmente ele foi ali uma das pessoas que narrou, e Marcos pôde escrever esse evangelho. Esse evangelho ele foi escrito no ano de 57 a 63 depois de Cristo, nesse período. O lugar onde foi escrito não se sabe, tá bom? Então esse aí é a introdução, né, desse evangelho de Marcos. Eu vou abordar alguns pontos para os irmãos poderem aprofundar nesse sentimento de servo, né? O Senhor Jesus ali no capítulo 6, no versículo 30 em diante, né, o Senhor começa a relatar sobre os discípulos, né, os discípulos estavam vindo, né, o Senhor já tinha feito os discípulos 70, enviado esses 70. Porque aqui nós vamos abordar não o início desse evangelho ali, porque Marcos, apesar de não ser um evangelho que compila tudo da história, assim, não é, vamos dizer, o mais completo nos relatos, né, como o de Mateus e como o de Lucas, mas ele também tem os pontos principais, né, do Senhor Jesus, da história do Senhor Jesus, como o João Batista, né, que anunciava essa vinda desse Cristo, que endireitava os caminhos do Senhor, como o batismo, como o Senhor no deserto. Então há alguns milagres do Senhor, ele anunciava. Então eu vou pegar alguns pontos que eu achei interessante, como nesse do 6, né? Ali ele já tinha os discípulos, enviou os 70, e ali no 6 os 70 estavam retornando. E quando chega ali no capítulo 6, irmãos, que os 70 retornam, no versículo 30, ele começa a contar essa história, que eles já vinham, estavam cansados, o Senhor pôs eles dentro de um barco, e quando eles foram descer desse barco, o Senhor viu grande multidão. E essa multidão estava exausta e aflita, e o Senhor se compadeceu deles, né? Porque eles estavam exaustos e aflitos como pessoas que não tinham um pastor, como ovelhas sem pastor. Então, irmão, veja o seguinte: o Senhor, os discípulos vinham porque estavam pregando o evangelho, estavam muito cansados, o Senhor provavelmente também estava muito cansado, e ali, quando eles aportou, ele observou a multidão e viu neles, né? E sentiu compaixão, porque eles estavam exaustos e aflitos, como ovelha que não tem pastor. Nós temos que ter essa mesma condição do Senhor Jesus, de observar a condição do homem. O homem sem Deus, ele se torna exausto, porque o mundo oferece um fardo tamanho que o homem não pode carregar, e uma vida aflita, porque não há segurança. E fala que o Senhor passou a instruir e a ensinar eles. E o Senhor passa a dar uma direção para eles. Só que passou-se um pouquinho, um próximo instante, os discípulos vêm ter com o Senhor. Isso já era tarde. E ele falou: Senhor, é deserto. E vamos dispensar a multidão para que eles possam se alimentar. E o Senhor falou: não, vós mesmos dais de comer. Mas o Senhor, acaso 200 denários, Senhor? Aí ele falou assim: mas vede o que tendes. Mas eles prontamente responderam: não, nós temos nada mais que 5 pães e 2 peixes.
Então, o Senhor Jesus manda ali ele separar em grupos e manda trazer aqueles 5 pães e 2 peixes. E o Senhor multiplica, e aquele quantidade que era 5 pães se multiplica, Deus abençoa e os multiplica. E ali passa a alimentar 5.000 pessoas. Por um lado, nós vemos aqui o Senhor Jesus. No princípio espiritual, ele estava orientando e dando direção às pessoas. Estava dando descanso para aqueles que estavam exaustos. E dando segurança para aqueles que estavam aflitos. Mas, por outro lado, nós vemos também a humanidade do Senhor Jesus. E nessa humanidade, nós vemos ele ensinando isso para os discípulos. Né? Multiplicando ali o pão e o peixe, não deixando as multidões ir embora com fome. Nós, muitas vezes, realmente, irmão, nós nos sentimos incapazes pelo pouco que temos. E somos realmente incapazes. Mas a gente tem que perceber que ao nosso lado tem a presença do Senhor Jesus. E aquilo que nós temos, o pouco que nós temos, nós podemos colocar diante do Senhor. E o Senhor vai abençoar de maneira que vai multiplicar aquilo que nós temos. E assim nós poderemos servir as multidões. Entende, irmãos? O servo, nós como servo do Senhor, e o Senhor como servo da humanidade, ele nos ensina essa lição. O servir não depende de mim ou de você. O servir depende se nós vamos diante do Senhor ou não. Amém? No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ele mostra outra situação no versículo 35. Tiago e João queriam uma posição do lado do Senhor após a morte e ressurreição. Que um sentasse à direita e outro sentasse à esquerda. E o Senhor perguntou, porventura vocês podem beber esse cálice que estou prestes a beber? E eles falaram, claro, Senhor, eu posso. Não porque eles sabiam do que eles teriam que passar, mas porque eles almejavam uma posição. Sabe, irmão, aí deixa outra lição, nós não devemos almejar posição. Nós não devemos querer essas posições na igreja. Pelo contrário, irmãos, nós temos que ser irmãos que servem. Senhor Jesus, eu queria ler esse trecho para os irmãos, porque é um trecho muito rico, muito necessário no viver da igreja. E ele fala bem assim, né? Quando ele fala isso, ele fala bem assim no versículo 42 do capítulo 10, ele fala bem assim, depois que eles tinham pedido, né? Isso causou uma certa indignação nos outros discípulos, ficaram indignados, e é geralmente isso que os irmãos sentem quando tem um irmão que busca posição, é indignação, porque eles não estão ali pelo amor, mas pelo lugar, eles querem aquele lugar para eles. Então se um dia eles perderem aquele lugar, então para eles também não poderão não servir, não, então isso não serve para mim, já que eu não posso alcançar isso. Esse sentimento gera indignação nas pessoas, nos que nos rodeiam, ali no caso, nos discípulos. Aí no versículo 42 ele fala, mas Jesus, chamado para junto de si, disse-lhe, sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio. Sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Então hoje os governadores têm um certo domínio e eles são servidos pela essa população, né? Mas veja o seguinte, né? Os nossos impostos, isso desde muito tempo, desde o Império Romano, né? Que era arrecadado imposto, e isso fazia ali os reis, os governadores, né? Tudo ganhar muito dinheiro, e eles viviam sendo servidos. Mas o Senhor muda todo esse conceito, essa constituição, e mostra para nós de maneira diferente. Veja, irmãos. Senhor Jesus, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. Ou se nós temos um sentimento, irmão, de crescer, de amadurecer, nós não devemos ser, irmãos, esse que é servido, mas nós devemos ser aqueles que servem o Senhor, serve a igreja. Entende, irmãos? Depois, um outro sentimento, né? A gente vai compartilhar mais sobre esse ponto. Esse é um ponto muito profundo para a gente falar aqui nesse vídeo, só sobre o Evangelho de Marcos. Mas ele continua. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E aí ele dá um principal exemplo, que é ele mesmo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Sabe, o Senhor não deixou o trono para ser servido, mas pelo contrário, ele veio para servir. E aqui ele fala ainda assim, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o Senhor entregou a sua vida em favor de nós.
E hoje nós também devemos entregar a nossa vida em favor dele. E essa vida que nós entregamos, irmãos, é a vida divina que está em nós, porque nós recebemos dele e também entregamos em favor das outras pessoas, em ganhar as pessoas para o Senhor. Por isso que eu vou ligar aqui, ó, no Evangelho de Marcos ainda, no capítulo 16, que é outro ponto importante. Olha o que o Senhor fala. 16, versículo 15. E disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E isso é uma entrega. E pegar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo a toda criatura. A Bíblia diz que depois que você anuncia essa boa nova, essa pessoa crê no nome do Senhor Jesus, ela se torna um filho de Deus. Isso está em João 12. A todos aqueles que creram e receberam, creram no meu nome e receberam, se tornaram filhos de Deus. Então nós devemos levar, essa é a missão de entrega que o Senhor deixou para nós. Certo? E eu quero mostrar também a condição de nós quando recebemos essa missão. No versículo 14 mostra muito, ó, finalmente apareceu Jesus aos 11, né, no capítulo 16. Finalmente apareceu o Senhor Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então o primeiro ponto que ele fala aqui, né, o Senhor foi lá, já havia sido crucificado, já tinha sido ressuscitado, já tinha aparecido para alguns, mas ele vai até os 12 ali, os 12 estão numa casa, estavam junto à mesa, né? E ali a primeira coisa que ele faz é falar, ó, o Senhor censura, ó, vocês não podem ser incrédulos, e vocês não podem ter um coração endurecido. Então o Senhor não deseja que o Senhor quer para nós um coração, né, aquebrantado e que nós cremos nele. E ele fala também assim, porque muitas vezes nós não damos crédito, né, àquilo que nós ouvimos das outras pessoas, mas nós temos que lembrar que as outras pessoas também falam por Deus, são servos do Senhor, certo? E dessa condição que ele estava, o Senhor disse, aí no versículo ele disse, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então não depende de você estar bem, de você crer ou não, mas você tem que ir. E ir é a mesma coisa como nós vimos lá no capítulo 6. No caminho, os discípulos também eram incrédulos, eles não acreditavam que poderia multiplicar os pães. Mas eles estavam na presença do Senhor Jesus. E por estar na presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus orientou eles, e eles trouxeram o pão, e o Senhor abençoou e os multiplicou. Aqui da mesma forma, aí ele fala no versículo 16, quem crê em mim será salvo, quem porém não crê será condenado. Mas olha, e aí ele fala, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creram em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Impuserá-se as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele fala bem assim, ó, se você for em meu nome pregar o evangelho, fazer essas coisas, eu vou dar uma experiência para vocês. As experiências aqui, se nada, fala que os sinais hão de acompanhar aqueles que creram. Então, irmãos, no nome do Senhor, e os sinais também nos acompanharão. Então o Senhor fala bem assim, ó, pode ir que eu vou ser com você. E a passar de cada fase, imagina você tendo essas experiências aqui com o Senhor, cada vez mais a sua fé ia ser aumentada. Você ia crer mais no Senhor. Você ia mais acreditar nele. E aqui no final fala assim, de fato o Senhor Jesus, depois de ter falado e recebido no céu, assentou-se à destra. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Por outro lado, irmãos, aqui nós vemos que o Senhor havia sentado. Mas por outro lado, mais no finalzinho, nós vemos que os sinais iam se confirmando porque o Senhor cooperava com eles. Veja, irmão, nós temos um cooperador, que é o próprio Senhor Jesus. Aí você fala, mas irmão, eu não vejo o Senhor aqui e ali. Mas o Senhor está dentro de você. Quando você creu, você se tornou filho de Deus, você tem a vida de Deus, esse Cristo habita em você. E tudo aquilo que você faz por meio do Senhor, Ele te sustenta. E Ele sela aquilo que você faz, Ele confirma. É como se você vá fazendo e o Senhor diz isso mesmo, te encorajando. Veja, irmão, a missão desse servo do Senhor é andar com o Senhor. E por mais que às vezes nós não acreditamos, mas nós perseveramos e Ele com os seus sinais vai nos encorajando e nós vamos crendo nele diariamente, tá bom? Esse é meu sentimento da Epístola de Pedro, de Marcos, né, que é um sentimento de servo, de servir.
Amém? Jesus é o Senhor. Um abraço para os irmãos e até o próximo episódio.